outro dado de destaque em relação a essa participação no debate, eu sei que é polêmico, eu sei que algumas pessoas vão vir e me criticar em relação a isso, que são os torcedores, aqueles que estão mais no efeito emocional da disputa, da eleição, que mexe com os sentimentos de todo mundo e com as emoções, mas eu penso que quem saiu muito bem nesse debate foi o governador Wilson Lima. Ele se saiu muito bem, ele me pareceu, ele deu essa impressão de estar bem preparado, ele se preparou, inclusive, para as situações que poderiam ser mais desconfortáveis, as situações que elas não vão dentro do script, mas alguns ataques eram previsíveis. Eu penso, inclusive, escrevi no meu Twitter ontem que ele se preparou até mais que os adversários para atacá-los, que ele tinha até mais arsenal para se defender ou para cutucar os adversários, mantendo sempre uma fala de serenidade, tranquilidade e usando os espaços também para fazer acenos em relação ao que é a estratégia dele de tentar convencer o eleitorado que ele deve se reeleger, como os programas assistenciais, dando números e reapresentando o compromisso dele de continuar com esses programas. O que eu percebo também é que na equipe dele, e de forma geral, a atuação do Wilson Lima impressionou. Impressionou no sentido de que, no confronto, né, havia ali uma dúvida se no confronto com essas figuras, o Wilson Lima estaria preparado para fazer a sua própria defesa. E ali, naquele debate, ele demonstrou que sim, porque todo um contexto o favoreceu. Inclusive, a meu ver, certo despreparo em relação aos seus opositores. E aí ficou mais evidente uma situação de descontrole emocional, de raiva, de ódio, pautando e conduzindo a fala deles. A Carol Braz, por exemplo, que fez algumas atuações de confronto com o Wilson Lima, embora haja a fragilidade de ela ter sido do governo dele, e talvez pela posição dela nas pesquisas, ela não é questionada nessa questão, ela não é questionada por este fato, ela teve um pouco mais de coragem de ir para cima de Wilson Lima, que os outros dois candidatos estão pontuando melhor em relação a ela, né, Nicolau, o Eduardo Braga. Eles foram, mas foram de uma forma, com dados, que o que chegava mais na frente era uma postura de raiva, de ódio e até de desequilíbrio. É interessante, porque o Wilson Lima encarou dois touros, sabe aqueles touros eletrônicos? É mais ou menos a imagem que vem desse debate. São dois touros eletrônicos que estão ali realmente muito enfurecidos. Ele tinha muito a perder nesse sentido do confronto, até pela expectativa que se tinha a respeito da postura dele, mas ele vai, sobe e domina os dois touros, porque ele conseguiu, na fala e na resposta dele, desequilibrar emocionalmente tanto Eduardo Braga quanto o Ricardo Nicolau. E eles fortaleceram imagens que não são tão positivas para eles, enquanto o Wilson manteve ali aquela postura de serenidade, uma fala e toda aquela dinâmica que eu acabei de falar. Essa é a minha opinião. Não estou entrando no mérito da avaliação de cada um dos candidatos, do passado, do futuro, das suas gestões, das suas articulações políticas. Isso aqui a gente já tratou pelo ângulo dos fatos em vários momentos. Vamos continuar tratando durante, depois da eleição, com a isenção, com a busca da imparcialidade que a gente faz, todo esse esforço. Isso também é a avaliação do eleitor. Eu estou me atendo justamente à forma e à demonstração do debate de ontem, como eles se colocaram lá no debate. Eu vi até o Jefferson Coronel, que atuou por muitos anos, a vida inteira como marqueteiro, e ele fazendo a avaliação que no debate é mais a forma. A forma muitas vezes impacta mais que o próprio conteúdo. Embora eu pense que esses 4 anos de governo tenham dado um capital melhor de conteúdo ao Wilson Lima, que é aquele Wilson Lima dos debates da eleição passada. Você vê no domínio de dados, né? Mas a forma como ele se apresentou em relação à forma como os outros se apresentaram, dá esse descompasso e deu essa vantagem para ele. Ele correu riscos, mas saiu bem desses riscos em relação ao confronto, né, as respostas que ele dava em relação a esses dois principais candidatos que partiram para o ataque a ele durante o debate.